Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tábita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. Isto se tornou conhecido por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Ainda, você vai talvez virar uma página, você vai abrir no livro de Atos, ainda no capítulo 10. E nós vamos ler dos versos de 1 a 4. Atos 10, de 1 a 4. Também de forma alternada. Vamos colocar de pé, fazer essa leitura. Morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana. Esse homem observou claramente durante uma visão, cerca da hora 9 do dia, um anjo de Deus que se aproximou dele e lhe disse: todos, agora envia mensageiros a Jope e manda subir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Vamos orar. Espírito Santo do Senhor, aqui nós estamos na tua casa. Esta é a tua casa, este é o teu povo, é a tua igreja aqui reunida. E nesta hora, Senhor, o nosso pedido é que tu fales ao nosso coração. Ensina-nos, Senhor, como a intimidade contigo, ela se revela na solidariedade. Dá-nos, Senhor, a bênção de, ao receber a tua palavra, guardá-la no nosso coração, porque é a tua vontade para nós, para o nosso crescimento espiritual. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. O que há de parecido em Dorcas e em Cornélio? Alguém sabe dizer? O que é que tinha de parecido nos dois casos? Já está escrito ali. Havia em Jope uma discípula por nome Tábita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Cornélio, piedoso e temente a Deus, com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Olha o que mais a Bíblia diz, nós acabamos de ler, o que mais a Bíblia diz sobre Cornélio, quando o anjo se achega, o anjo coloca-se na frente de Cornélio. Quais são as palavras do anjo? As tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Cornélio, homem não judeu, homem dado, inclinado às coisas de Deus, mas o texto nos mostra mais para frente que ele ainda é adepto da religião da sua cultura, da sua cidade, do seu povo. Todavia, Cornélio é chamado por um anjo, e o anjo diz que o que subiu à presença de Deus foram as orações daquele homem e também as esmolas que ele dava. Meus irmãos e minhas irmãs, o ato de dar esmolas era acudir a quem necessitava. No texto de Dorcas, nós lemos que ela era conhecida não apenas pelas esmolas que fazia, mas também pelas boas obras, que numa outra tradução são obras de caridade. E se você pega o texto de Atos 9 para ler,
você vê que quando Pedro chega na casa, quem é que está ali para recebê-lo? As viúvas. E as viúvas olham para o apóstolo Pedro e dizem: Pedro, ela era a costureira. Ela nos acudia sempre dando um remendinho aqui, um remendo ali. Quando conseguia muito pano, fazia um vestido inteiro. Essa mulher morreu, Pedro. Uma mulher dessa não pode morrer desse jeito. Se Cornélio ganhava muito bem, porque era militar, tinha soldo militar, era funcionário do governo, o mesmo não se pode dizer de Dorcas, que ajudavam as viúvas, classe desvalida do povo judeu, através da costura. Minha gente, nós precisamos ser solidários. A Bíblia diz que Dorcas ajudava viúvas com costuras. A Bíblia diz que um homem que não conhecia ainda Deus por completo, chamado Cornélio, o anjo se achegou a ele. Por quê? Porque Deus ouviu suas orações e também subiu ao altar de Deus as esmolas que ele dava. E o que Jesus tem a dizer sobre isso? Jesus nos ensina a como dar esmolas e como ajudar o outro. Quando, pois, deres esmola, em Mateus capítulo 6 ou 7, se não me engano, agora me fugiu da memória. Quando, pois, deres esmola, não toques trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, ao dares a esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e teu Pai, que vê em secreto, te recompensará. Sabe uma coisa que é curiosa e que é, infelizmente, sintomática dos nossos dias? O texto é em Mateus 6, de 2 a 4. Uma coisa que é sintomática dos nossos dias. Por que Jesus, quando vai falar sobre a prática das esmolas, sim, para aqueles que estavam aqui aos domingos à tarde, quando nós estávamos conversando sobre as disciplinas da espiritualidade, dar esmolas é uma disciplina da espiritualidade. Tanto é que Jesus separa 3 versículos para falar somente sobre isso. Por que Jesus diz que quando se der esmolas, não se deve tocar trombeta diante da pessoa? Porque assim é como fazem os hipócritas. Hipócrita significa ator, comediante. Se você for andar mais um pouquinho nessa linha, você chega quase a palhaço. Mas o curioso é que deu uma repercussão, um bafafá, um zum, 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 quando Jesus fala sobre as esmolas entre os fariseus. Sabe por quê? Porque o sentido de Jesus é esse. Dizer que alguém que vai ajudar o outro, mas que prepara um grande cortejo para que seja presenciada a sua ajuda, nada mais é do que um comediante. É um ator. Vocês já repararam como é que isso é um sintoma também dos nossos dias? Parece que Jesus fala isso para nós hoje, escreveu hoje de manhã. Vocês já repararam quanto que pessoas dizem: olha, eu queria dar uma ajuda a fulano, como é que eu faço? É simples, você vai ao diácono, você pode colocar o envelope endereçado à irmã fulana de tal, ou então converse com o diácono vai ver a melhor forma de ajudar, tudo bem. Daqui a pouco, quando você chega no domingo seguinte, todo mundo já está sabendo. Todo mundo já está sabendo. Só falta a pessoa vir, olha, aqui está fulano, está aqui, desculpa, eu não quero falar, não quero me glorificar, mas sou eu que tenho ajudado, sou eu que tenho feito isso, isso e isso. Então, gente, eu só estou dando só aqui uma explicação geral, tá? Então, vamos... Que isso? Jesus diz que quem ajuda, mas prepara um cortejo para que todos presenciem seus atos, é um ator. Nos nossos dias, é um comédia mesmo.